Bom, boa noite a todos. Como a professora Silvana falou, é um prazer receber a palestrante Marcela de Oliveira Santos, que depois de um árduo dia de trabalho, que ela trabalha em escritório, está aqui conosco no último horário de aula. Então, realmente agradecemos em todos os sentidos a sua possibilidade de estar aqui com a gente. A proposta da aula de hoje é uma aula especial sobre o tema saneamento básico e regiões metropolitanas, dentro da disciplina de política metropolitana. E uma das razões pelas quais nós convidamos a professora Marcela é pelo currículo que ela tem, porque ela é uma advogada que transita tanto na área do direito administrativo quanto no do urbanístico. E a professora Marcela teve a oportunidade de, por 2 anos, entre os anos de 2016 e 2017, participar de uma obra coletiva que fez um estudo específico pelo IPEA. E é o Brasil Metropolitano em Foco, desafios à implementação do Estatuto da Metrópole. Essa obra, inclusive, está disponível por download no site do IPEA. Inclusive, nós da disciplina já passamos para vocês como referência bibliográfica. E a parte jurídica ficou sob a tutela da professora Marcela, fazer o estudo, porque ela, inclusive, fez o seu mestrado na USP, sobre a orientação do professor Dalmo de Abreu Dallaria, sobre o tema metropolitano. Então, ela trouxe até a dissertação, que são regiões metropolitanas do Brasil, regime jurídico e estrutura de governança. E ela defendeu na USP no ano de 2017, finalzinho de 2017. E por isso também ela atuou diretamente do ponto de vista prático e teórico com esse tema. Atualmente ela está advogando no escritório Duarte Garcia Serra Neto e Terra, e por isso ela tem condições, ela já trabalhou até com estruturação da parte de saneamento na região metropolitana de Salvador, então ela tem uma contribuição prática sobre o assunto, apesar de novinha, ela tem muita competência, tem acompanhado o trabalho da professora Marcela, ela foi aluna da Federal de Goiás, e agora ela teve até o desafio de vir aqui morar em São Paulo e trabalhar com essas questões mais especificamente relacionadas ao nosso tema. Então, mais uma vez, obrigada, prazer recebê-la, e agora passo a palavra à professora. Muito obrigada, Mariana, pelo convite. Para mim é realmente um prazer poder falar do tema que eu estudei, me debrucei sobre ele, assim, né? Daqui a pouco vocês vão estar fazendo o TCC de vocês vão ver que é só o comecinho, tá, gente? No mestrado a gente vai mais fundo ainda, né? Muito obrigada. E, na verdade, assim, eu fiz faculdade pública, tanto na graduação, fiz federal, em Goiás, como no mestrado eu fiz estadual, fiz a USP. E acho que o mínimo que a gente pode fazer é retornar um pouco partilhar um pouco do conhecimento que a gente construiu. Né? Porque até hoje eu sou aluna, eventualmente, né? Eu pretendo fazer doutorado, então eu vou voltar para esses bancos e eu espero, então, ter outros professores que estejam dispostos a partilhar, né? Porque no fundo a gente não ensina, a gente só partilha. A gente media aqui os conhecimentos, né? Bom, então eu vou contar um pouquinho para vocês, a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês. A gente tem... tá bastante para mim. Eu passo. Pode explicar para você. Obrigada. Então, o nosso tema hoje, gente, é saneamento básico com recorte de regiões metropolitanas, né? Eu trouxe mais ou menos um inventário, assim, só para a gente ter um norte. Eu gosto de passar antes, depois a gente fala, nossa, tanto de coisa que a gente aprendeu, né? Vai ser mais uma visão geral sobre as coisas, mas para a gente ficar bem atento. Então, primeiro a gente vai só fazer um panorama sobre como o saneamento básico passou a fazer parte da agenda nacional recente, né? Dos últimos anos, especialmente dos últimos meses, né? Depois a gente faz uma retrospectiva bem rápida sobre a política nacional de saneamento no Brasil, para entender um pouco de onde a gente veio, para onde a gente está e para onde a gente pode ir. Depois a gente fala muito rapidamente, na verdade, das leis específicas que tratam do saneamento. Não poderia entrar muito nisso, porque é um mais técnico e tal, e a gente não conseguiria abordar o que a gente precisa. E aí a gente vai entrar numa parte que é um pouquinho mais truncada, que tem alguns termos mais jurídicos, e aí eu quero que vocês, por favor, façam cara de espanto, caso não entendam, tá bom? Que a gente explica, a gente vai atrás. Volta um pouquinho, por favor. Acho que fui eu. Foi o Cláudio. Tem um passador, legal. Eu acabei. Gente, minha época de federal tinha isso aqui não, viu? Queria avisar pra vocês. Bom, e aí a gente vai entrar então nas formas de prestação de
de serviços. Então, assim, o saneamento é um mundo e ele é uma política pública traduzida num serviço prestado, né? A gente vai entender quais são os meios, os caminhos para a prestação desses serviços. Que isso aqui, gente, ó, capa de jornal de todo dia, tá? A gente vai ver. Depois a gente vai entrar mais na palavra que os juristas gostam de usar, que é o imbróglio, né? O imbróglio, que é o problema, é a dúvida, né? Que se coloca ali, teórica, sobre a competência para a prestação dos serviços, e essa discussão obrigatoriamente perpassa por uma ação judicial que está ainda tramitando no Supremo. Com certeza já ouviram falar dela, a professora Mariana disse que já pôde falar dela para vocês, né? E, por fim, esse PL que trata, que na verdade é um resultado de um mix, digamos assim, das últimas MPs de saneamento que tramitaram. Então, muito rapidamente, né? Gente, saneamento básico virou o assunto da agenda nacional. Alguém aqui ouviu falar ultimamente, viu alguma notícia, viu algum assunto sobre saneamento no jornal? Eu sei que vocês leem jornal todo dia, né? Compra lá. Ninguém viu nada? Uma notícia, alguma coisa? Ninguém? Eu vi uma sinalização com a Sabesp. Com a Sabesp. Deve ser alguma questão da renovação do contrato de programa. O que mais? Discutiram na Câmara uns tempos atrás. Ó, discutiram na Câmara, muito bem. Ó, tirando os dois aqui, vocês estão muito mal informados, viu, gente? Porque todos os jornais estão passando assuntos sobre saneamento básico. Todos os jornais. A gente vai entender um pouco quais são os fatores que levam a isso. Mas basicamente, ó, notícia de junho desse ano. 85 municípios cumprem requisitos de saneamento. Nossa. Quantos municípios tem no Brasil? Alguém chuta? 5.100. 5.000? 100 e alguma coisa. Eu nunca sei o número certo, porque cada vez que eu vou dar uma aula mudou o número, mas é 5.100 e alguma coisa, né? 85, vejam bem, quantos 85% representa? 85 representa em porcentagem do total? 0,0. Então, né, isso aqui é matéria de junho. Vamos lá. Uma década perdida para o meio ambiente, ó, matéria de agora. Falando sobre que a Política Nacional de Resíduos completou 9 anos e não alcançou seus objetivos, né? É uma matéria que fala do lixão e tal. Aí, ó, 12 de julho, privatizar e regular. O que muda com a MP de saneamento? E aí foi o que o colega colocou. A Câmara discutiu recentemente, tem a ver com essas medidas provisórias e com o projeto de lei que a gente vai falar. Aqui também, governo encaminha o projeto que atualiza marco legal. 1º de agosto. Quer dizer, gente, está rolando uma grande discussão no Congresso sobre o assunto do saneamento, né? Nossa, Marcela, mas a lei de saneamento não é de 2007? E a de resíduos sólidos é de 2010? Essa discussão já não deveria estar mais madura? Pois é, gente, não é bem assim, né? A gente vai ver que existe uma discussão institucional, uma história institucional muito dura, né? Para políticas públicas de modo geral, mas a questão do saneamento ainda nos apresenta como um desafio, né? Mas aqui só para mostrar para vocês, enfim, que não para, né? 3 de junho, ó, o governo negocia para aprovar projeto que facilita a exploração privada, enfim, então está na pauta do dia. E também está, ó, saneamento básico para todos parecem ter virado miragem no Brasil. É um editorial do jornal mais importante de Recife, né? Então, quer dizer, o Brasil inteiro está falando sobre isso. Além de ser uma, digamos assim, uma agenda nacional e aqui usa a reportagem para evidenciar mesmo, né, que não é só uma agenda política, mas uma agenda midiática também, o saneamento também é uma agenda mundial ou internacional, né? Inclusive, a gente não tem tempo de aprofundar, mas em 2016, todos os estados membros da ONU se reuniram em Nova York para aprovar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que depois se conecta com a nova agenda urbana, que foi aprovada no ano seguinte, para, enfim, estabelecer 17 macrometas globais para serem atendidas. O Brasil é signatário, portanto, ele está, né, existem várias diretrizes, são 169 metas específicas e 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E olha ele aqui, ó. Água e saneamento está entre os ODS, então também é uma agenda internacional. E na verdade, o saneamento ele se comunica com vários outros, né? Vida saudável, tudo a ver com saneamento, né? Cidades e comunidades sustentáveis. Então, os ODS, vocês já devem ter tido oportunidade de trabalhar com eles em algum momento, eles se comunicam todos, né, entre si.
Mas o fato é que, enfim, água e saneamento tem um lugarzinho guardado para ele ali na agenda nacional, né? O objetivo, ele é traduzido assim, olha, o objetivo é assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos. E aí a meta, tranquila, né? Até 2030, alcançar um acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. O que vocês acham? Tá longe ou tá perto? 2030 tá aí, gente. Vai ser assim, né? E também até 2030, porque a agenda é válida, também conhecida como Agenda 2030, né? Alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativo para todos. E acabar com a defecação a céu aberto. Gente, você anda 4 quadras aqui, né? Imagina, eu que moro no bairro Nobre de São Paulo, a 5 quadras da minha casa tem esgoto a céu aberto, né? Assim, então, infelizmente, a gente vê que é uma realidade. E aí, aqui os dados, né, gente? Cobertura de água na população. São dados de 2017, 2016, que são os últimos dados já tratados e compilados do SNIS, que é o Sistema Base de Dados Nacional sobre os aspectos de saneamento, né? Já tem dados de 2017, mas ainda não estão compilados e disponíveis, né? Então a gente já tem um atendimento de 83%. Tá até perto, né, da universalização que está na agenda de 2030, né? Mas enfim, ainda temos uma disparidade regional muito grande, né? Então um mapa como esse mostra que não existe um Brasil. Falar em 80% no Brasil não necessariamente quer dizer que todo o Brasil está na mesma situação, né? Então uma das peculiaridades do saneamento é que ele, por ele ser desigual, né, nas determinadas regiões do país, ele gera situações desiguais que vão resultar em problemas na saúde, acesso à educação, acesso à moradia, que acentua as desigualdades nas regiões do Brasil. Então, quando a gente fala de saneamento, a gente não está dizendo só sobre a infraestrutura específica de água, esgoto, drenagem, etc., que a gente vai ver quais são. A gente está, na verdade, e tem vários dados, números, pesquisas que cruzam essas informações, né? Por exemplo, recentemente eu li uma que era a relação entre saneamento e a situação das mulheres negras, porque as mulheres negras são mães de família, que cuidam dos filhos, ficam em casa, enquanto os homens saem para trabalhar, e elas são as mulheres mais expostas a doenças, e porque elas também que têm que cuidar dos filhos, ou dos maridos, quando estão doentes, enfim. Então, existem vários dados que nos mostram que o saneamento, ele, por si só, ele é um dado alarmante, mas que ele acentua várias outras desigualdades, né? E não é à toa, é só olhar para esse mapa, né, gente? Para ver que a gente não tá exagerando, né? Quais são os países que têm mais dificuldade de acesso à educação, os estados, perdão, que têm mais dificuldade de acesso à educação, né? Então, se você vê os dados, não é difícil ver. No caso de esgoto, a questão é ainda mais crítica, justamente porque a infraestrutura é altamente mais cara, não tão mais complexa, mas mais cara, e por causa da questão, a água tem a ver com a disponibilidade hídrica, né? Que não é um problema tão grave no Brasil, enquanto a cobertura de esgoto independe, na verdade, da questão hídrica. Ela está mais relacionada a investimentos mesmo específicos na infraestrutura, né? Então a cobertura, gente, é muito baixa, né? Muito baixa. Aqui a gente está falando de coleta e tratamento, tá? São as duas etapas principais do esgoto. Então, quer dizer, está muito longe ainda para a gente alcançar as metas, né? Aqui trouxe uma evolução até 2007 de uma década, né, de a evolução da cobertura. Então, em uma década a gente evoluiu pouco, né, mas evoluiu. Então, aqui a gente evoluiu 8% em relação a esgoto. Em relação à água a gente evoluiu pouco, mas também já era muito alto. Então, relativamente, aqui a gente tem um percentual mais diferente, né, uma diferença maior. Isso aqui só pra gente ver assim, que, enfim, tá caminhando devagar, mas tá caminhando, né? E considerando que esses foram os anos em que mais houve investimento em saneamento, isso é preocupante, porque o investimento caiu alarmantemente. Essa notícia aqui, por exemplo, traz. Gente, todas têm a fonte, tá? Eu vou deixar a apresentação para vocês. Cliquem que tem os vídeos e tudo é notícia, não é fruto de estudo técnico, mas eu gosto de trazer justamente porque é o que está. A questão está chegando no jornal, né? Então ela realmente virou uma pauta, né? Então quer dizer, nos últimos 3 anos o investimento em saneamento caiu.
tanto público quanto privado, e esse vídeo até traz um pouco sobre essas questões. Então, quer dizer, se por um lado a gente tem um déficit, a gente tem uma carência que precisa ser resolvida, mas por outro a gente tem uma queda no investimento, então tem alguma coisa errada nesse equilíbrio, né? E aí, bom, existem vários fatores sociológicos, políticos, que podem explicar por que o saneamento voltou a fazer parte da agenda, mas eu queria só lembrar alguns fatores aqui, né? Primeiro, a gente pode dizer até, só observando o mundo e fazendo parte dele, que as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos, né? E, portanto, existe uma sociedade mais atuante, mais demandante por qualidade de vida, por melhores condições de moradia, melhores condições de vida, de modo geral, e o saneamento, como a gente disse, está diretamente ligado a isso, né? Na mesma linha, é cada vez mais forte a discussão sobre sustentabilidade, né, de enxergada como, de forma bem ampla, né? Então, desenvolvimento sustentável como uma forma de evitar o colapso ambiental, o colapso econômico e o colapso social, né? Então, essa pauta naturalmente carrega o saneamento por ser justamente uma política pública de base, como a gente comentou no começo, né? Além disso, então todas essas demandas, né, e também as próprias influências e diretrizes internacionais geram a necessidade, então, de aumentar investimentos, certo? E aí, quando a gente olha para essas necessidades de política pública, para essas demandas, né, surgem algumas questões. Quem é responsável? Ou, na linguagem jurídica, quem é competente para resolver o problema? 2. Quanto custa? Quanto custa, gente? 3. Quem paga? Né? E aí, fazendo uma perspectiva, né, olhando em perspectiva, a gente vai aprofundar um pouco mais na frente, é quase um senso comum que os municípios não têm capacidade financeira para, sozinho, atenderem a demanda dos serviços públicos, principalmente saneamento, né? Então, tem se discutido há alguns anos caminhos, arranjos, possibilidades de financiamento do saneamento para atendimento das populações. Dentro dessa discussão, a gente vai tratar de regiões metropolitanas, de consórcios, a gente vai falar mais na frente. Existe também uma pauta super forte sobre o próprio apoio do governo federal, tem uma discussão federativa fantástica, aí que a gente não tem tempo, mas enfim, qual que é o papel do Ministério das Cidades na implementação e custeio das políticas públicas municipais, né? E aí a gente está órfão de Ministério das Cidades agora, né? E, enfim, a gente não tem nem ideia de qual vai ser o impacto disso nas políticas públicas urbanas, que, enfim, nos últimos anos contaram com investimento federal de grande vulto, né? E que agora, enfim, os projetos, a gente não consegue fazer um balanço ainda de qual vai ser o efeito, né, dessa redução drástica que a gente mesmo vê aqui no jornal, né? E outra discussão também que está em torno dessa percepção sobre o saneamento como uma política pública, que, portanto, tem que ser atendida, né, entregue para a população, é a questão da privatização. Porque, justamente, se o município não tem dinheiro, quem tem dinheiro? O mercado. Né? Então, dito de outra forma, gente, o saneamento se tornou um nicho de mercado, se transformou hoje numa agenda de oportunidades também para o mercado privado. Então, não é à toa que todos os jornais estejam falando também sobre saneamento, porque acabou se tornando uma oportunidade para as empresas. Então, quer dizer, saiu de ser uma pauta só de movimento social e agora passou a ser uma pauta também levada a cabo para as empresas que têm interesse em prestar serviços. Então, independente da gente achar certo, achar errado, ser contra, ser a favor, a gente precisa entender o que está em jogo, né? E o que está em jogo é a ausência a dificuldade em investimentos, né, em infraestrutura e as possíveis soluções que envolvem, obviamente, uma série de tensões, né? Não só políticas ideológicas, mas tensões, inclusive, que a gente, enfim, históricas e tal, políticas mesmo, né? Muito bem, então, só um panorama para a gente entender que, assim, gente, saneamento está na pauta do dia. Não tem como a gente não falar dele, não tem como a gente fugir dessa discussão, né? E, na verdade, não é uma discussão nova. Claro, poderia começar lá na Grécia.
para falar de saneamento, mas vocês não são obrigados, né? Então, vamos começar a falar mais desse Brasil urbanizado para entender um pouquinho da trajetória. Por quê? Entender como a rede de saneamento foi formada no Brasil nos ajuda a entender hoje a divisão de competências constitucionais e quais as dificuldades. Então vamos lá. No Brasil não urbanizado, as próprias cidades atendiam os seus serviços ali, que nem tinha essa noção de serviço público ainda de forma tão clara, né? Então existia um governo que atendia as demandas básicas ali, né, dos cidadãos, sem uma perspectiva de política pública centralizada e tal. Bom, com a urbanização, né, com a grande urbanização, um salto da década de 40 em diante no Brasil, surgem demandas urbanas, né? Então, as questões do ambiente urbano passam a fazer parte da agenda do governo federal. Porque, enfim, a gente tem que lidar com o Brasil que ninguém conhecia, né? Um Brasil que até a década de 40 era 80% rural, a partir da década de 40 passa essa pirâmide inverte, né? Enfim, então a construção de um sistema central de atendimento das questões urbanas, ela advém mesmo desse absurdo que foi a urbanização do Brasil no período de 15 anos, né, da década de 40 em diante. Então, surgem nessa época da década de 50, até década de 50 para frente, mas principalmente em 50 e 60, as grandes discussões em nível central como diretrizes de política pública urbana. E o saneamento era uma das principais pautas, né? Então é dessa época as discussões sobre regiões metropolitanas, sobre as ferrovias, sobre as rodovias, é tudo nessa época. A gente fez um recorte aqui para falar do saneamento, mas existia inclusive um sistema ligado ao FGTS, né, que hoje Minha Casa Minha Vida tenta fazer alguma coisa mais ou menos na mesma linha e tal. Mas enfim, existia um sistema de financiamento também ligado à folha de pagamento e tal. O ponto é, no saneamento a gente teve um Plano Nacional de Saneamento, que a gente chama de Planasa, né, que foi instituído em 69, mas depois funcionou ainda como diretriz por muito tempo. Até antes dele ser publicado, ele já influenciava algumas políticas públicas, né? E o Planasa, ele teve uma centralidade de estadualizar. Então, assim, a diretriz do Planasa, uma das premissas do Planasa, era a estadualização, a criação de estruturas estaduais que atendessem às capitais. Então, a gente criou mais ou menos dois sistemas. As capitais eram atendidas pelas companhias estaduais e os municípios que ficavam muito longe da capital acabavam resolvendo por ali mesmo, como era antes da urbanização atingir esse patamar, né? Com a aproximação das cidades, o surgimento de outras cidades, as companhias estaduais passaram a atender essas cidades. Então, quer dizer, você criou, a partir desse planejamento federal, vejam bem, gente, tem uma política pública federal que influenciou diretamente a criação das estruturas, da infraestrutura, de engenharia, de rede, do saneamento nas cidades. Então, quer dizer, as redes, elas foram criadas, e aqui a gente está falando principalmente de água e esgoto, porque era o foco, né, até coloquei aqui, o foco sanitarista, ainda não se discutia lixo, resíduo, ainda não era um problema, né? Isso veio com a urbanização depois, a gente vai ver um pouquinho. Então, principalmente a infraestrutura de rede de água e esgoto, elas foram criadas de forma integradas e interdependentes. Portanto, existe até uma resistência de engenharia mesmo, dos técnicos, né, para admitir uma mudança nessa própria estrutura integrada. Até porque, gente, pela própria natureza de uma estrutura de esgoto, imagina, você não chega ali, não, puxa um cano e fala assim, não, aquela casa fica no outro município, então vou construir só até aqui. Isso não acontece, né? Então, quer dizer, a própria natureza do serviço fez com que essas estruturas fossem criadas de forma mais ampla, né? Ampliada, assim. Então, o fato é que as companhias estaduais ficaram com a responsabilidade de planejar, né? E também de executar o serviço de saneamento. E desde a década final de 60 para frente, foi assim que aconteceu. As estatais estaduais, né, porque estatal é qualquer empresa que tem capital público. A estadual é uma empresa estatal, ou seja, tem capital público do Estado. Então, as companhias de saneamento são estatais estaduais, porque são dos estados.
Então, as estatais, companhias estaduais, passaram a ter também, gente, uma base de dados, de informações, uma inteligência de rede, né? E vocês que trabalham com planejamento urbano sabem o quanto isso é relevante na hora de formulação de políticas públicas urbanas, né? Passaram a concentrar determinada inteligência e, portanto, não é por acaso que muitas discussões urbanísticas e de região metropolitana perpassam pelas companhias de saneamento. A própria ADI, a ação do SF, que a gente vai ver, tem como pano de fundo o saneamento. Não é por acaso, é porque saneamento, antes da mobilidade, foi o principal problema urbanístico em grande escala gerado pela urbanização, né? Então hoje a pauta do dia também é a mobilidade, né? Eu fiquei 2h30 para chegar aqui, por exemplo, né? Então, imagina, a gente vivendo a questão metropolitana todos os dias, vocês passam por isso todos os dias, né? O saneamento, enfim, ocupou esse lugar em primeiro lugar, né? E aí, o que acontece, gente? Na década de 80, a gente tem o que o pessoal chama de crise do Planasa, né? Na verdade, o Planasa ele foi muito mais uma diretriz do que efetivamente, né, um documento, uma lei que tem orientado. Foi muito mais a própria criação de uma cultura, de uma forma de prestar serviço, de se entender a política urbana, né? E a gente tem também uma crise fiscal em nível nacional, não é nem federal, né? O país inteiro viveu um momento de crise fiscal que, então, gerou uma queda drástica nos investimentos de infraestrutura de modo geral, principalmente o saneamento básico, que era até então uma das principais partes, né, do orçamento da União. Nós vamos ver também nesse período, na década de 80, né, uma Constituição nova, em 88, com um traço muito acentuado do municipalismo. A gente vai um pouquinho mais na frente entender qual que é o reflexo disso para a questão metropolitana, mas o fato é que a gente pode falar de uma agenda municipalista mesmo, isso ganhou nome, né, na leitura da Constituinte e tudo, e isso gerou, um pouco antes da Constituição, mas principalmente depois, um processo de municipalização dos serviços. Não só de saneamento, mas de todos os serviços. Uma ideia de que a autonomia, né, ela compreende a noção de um direito de prestar o serviço, né? Então, assim, eu, município, sou tão autônomo que eu tenho o direito de prestar o serviço para a minha população. Infelizmente, esse desejo libertário não se concretizou, principalmente financeiro, e a gente assiste hoje uma carência muito grande, né, dos municípios em atender as suas populações. Mas a gente vai entender melhor daqui um pouquinho como que foi esse processo, né? Para o saneamento, essa municipalização, ela não acabou com as companhias estaduais. Ela só mudou a forma de prestar o serviço. Lembra que eu comentei que as companhias estaduais, elas atendiam as capitais e que os municípios ficaram? O que aconteceu foi, elas passaram então a buscar algumas oportunidades em municípios menores, mais carentes, né, por meio de alguns contratos específicos, e aí o direito tem um repertório maravilhoso assim, sobre esses contratos e tudo, mas as companhias estaduais continuaram atendendo também as capitais, mas estenderam os municípios. Então, assim, não é que a municipalização gerou o fim das companhias, é o contrário, gerou uma maior dependência dos municípios em relação às companhias, porque a partir de agora elas passou-se a ter uma relação direta, inclusive contratual, das companhias com os municípios, porque antes da Constituição, o saneamento não era visto como um dever do município. A partir da Constituição ele passa a ser visto. Então, há uma certa crítica que muitos estudiosos fazem, não só do direito, mas da ciência política também, de que essa municipalização ela foi um tiro no pé dos municípios, porque na busca de ser autônomos, de forma extremamente legítima, depois de um governo altamente interventor, né, e autoritário, em que nem você não podia cuidar de nada no seu município, eles passaram de uma submissão total a uma responsabilidade total e ilimitada. Então, sem capacidade. Exato. Esse salto explica muitos problemas que a gente tem hoje nas nossas cidades, né? E aqui em São Paulo, a gente não precisa nem falar, né? Entre as 10 maiores cidades do mundo, do planeta. Então, assim, em termos de beleza, problemas, diversidade, né? Conflitos, complexidades e tal.
né? A dor e a delícia da metrópole, né? Só quem mora sabe, não é verdade? Bom, e além de a gente ter todo esse conflito, digamos assim, né, em torno da autonomia dos municípios, a gente passou a ter um vácuo legislativo para o saneamento e também para a questão metropolitana, que a gente vai ver mais na frente. O fato é que, durante muito tempo, desde a Constituição, a gente não teve uma discussão séria, travada ali tecnicamente sobre o saneamento, né? A lei de saneamento, ela só... Em 2002, a gente tem o Estatuto da Cidade, com várias diretrizes ambientais e referências específicas ao saneamento. Em 2005, a gente tem a Lei de Consórcios Públicos, que foi bastante pensada para saneamento, só que tem diferença de 2 anos. Então, 2005 a Lei de Consórcios, 2007 tem a Lei de Saneamento, 2010 tem a Lei de Resíduos, né? Então, você vê que tem uma discussão, assim, a discussão não ficou parada, mas a gente pode falar de um vácuo legislativo para a política pública específica de saneamento, né? E aí, alguns pontos de partida para a gente pensar o saneamento. Então, a partir de agora, que a gente for pensar no saneamento, tem que passar por essas premissas, né? Então, primeiro, a própria questão de infraestrutura do Planalto. Então, nós temos uma rede que foi pensada para interdependência e integração de saneamento. Existem inúmeras disparidades entre os municípios, principalmente em relação a recursos hídricos e risco de desabastecimento. Então, isso naturalmente impede que haja uma absoluta independência municipal em relação à água, né, principalmente. É preciso pensar também para saneamento, gente, a questão da escala. Não existe eficiência de saneamento sem escala. Você não consegue sustentar financeiramente e ambientalmente, por exemplo, um aterro, se você não tiver escala para tanto. Então, daí porque a questão da escala, ela vai ser um dos principais motes, um dos principais motivadores para a existência dos consórcios. Os arranjos entre os municípios, justamente para unir esforços para atingir uma demanda específica que torne viável determinado serviço, né? Isso para saneamento, tratamento de esgoto também é verdadeiro, tá? Não é só para resíduos. Temos um problema seríssimo de disputa pela titularidade do saneamento. E aqui, gente, isso não é só teoria, tá? Isso tem implicações gravíssimas, que a gente vai ver. Então, quem que cuida do saneamento, né? Aquela pergunta que a gente fez no começo, assim, quem é responsável, quem é o competente, né? Nós assistimos no Brasil complexas relações interfederativas. Então, a própria característica do Estado brasileiro e a forma como a Constituição organizou as atribuições de cada um, a gente chama isso, tecnicamente falando, de distribuição de competências, repartição de competências, que é uma forma de equilibrar o pacto federativo, né? Então, cada um cuida de algumas coisas, alguns em conjunto, alguns separados, para que, no todo, exista um equilíbrio no sistema federal, né? Essa é a lógica. Só que não é tão simples assim. A gente tem um federalismo à brasileira, sabe? Com crase. Então, assim, a gente passa a ter alguns desafios que também são só brasileiros. A literatura internacional não nos ajuda, infelizmente, em vários aspectos do nosso federalismo, né? Por exemplo, nós somos o único país do mundo em que o município é autônomo. Autônomo no sentido hierarquicamente comparável à União e ao Estado, né? Então, assim, existem níveis de autonomia diversos em outros países, mas colocar o município do lado da União e do Estado é uma invenção brasileira, né? Que, por um lado, nos torna, assim, o pessoal gosta, né? Dessa tônica municipalista e tal, mas por outro também traz vários desafios. E a gente tem hoje, gente, isso aqui que eu gostaria de focar bastante com vocês, um marco regulatório favorável. Se por um tempo a gente teve um vazio legislativo, hoje a gente pode dizer que não nos faltam instrumentos. Nos falta dinheiro, nos falta coragem, nos falta um monte de coisa, mas instrumentos normativos não faltam. Arranjos, correções normativas, coisas que a gente nunca viu, consórcio, tá tudo lá. Região metropolitana, convênio, tá tudo lá. BID, né? Tá tudo na Constituição, tá tudo nas leis. Então a gente tem um marco regulatório extremamente favorável, um plexo, uma carta de direitos para a gente poder cobrar gigante. Então, definitivamente, o problema do saneamento não é a ausência de uma legislação forte e segura. Há 10 anos atrás eu poderia falar isso. Hoje a gente não pode mais dizer isso.
Então, falamos de algumas leis, mas exemplo, gente, Política Nacional do Meio Ambiente dá vários respaldos para saneamento básico. A de saúde, né, antes do Planasa, quem cuidava do saneamento era a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, que até hoje atende os municípios de pequeno porte. Até hoje. É a FUNASA que tem os programas para municípios pequenos. Então, quer dizer, saúde, né, está intrinsecamente ligado ao saneamento. Política Nacional de Resíduos Hídricos, né, também, o Estatuto da Cidade, como eu comentei, Política Nacional de Educação Ambiental, vejam, tem uma lei só para falar de educação ambiental, de 2002. Então, quer dizer, já tem muita coisa disponível, né? Norma para o consórcio público, né? A própria política de saneamento e a de resíduos, e aqui eu vou explicar por que a gente tem duas. E o Estatuto da Metrópole também, que nos traz vários elementos. Tem aqui a Lei de Regularização Fundiária também, que é extremamente importante, porque como você vai, imagina, se as áreas são irregulares, como é que você vai criar toda a infraestrutura de saneamento lá para depois o cara perder a terra? Então, quer dizer, a regulação fundiária tem, assim, é um pressuposto para atendimento da infraestrutura de saneamento, né? Então, não coloquei aqui, mas também é uma lei extremamente importante, que era uma coisa que faltava, né, no nosso ordenamento. Bom, alguns aspectos técnicos do saneamento, só para a gente ficar na mesma página e entender, tá? Existem 4 componentes de saneamento básico. A gente costuma pensar saneamento só como água e esgoto, uma perspectiva mais sanitarista, mas, né, porque é até cultural, isso é o que fica mais evidente, assim, porque os problemas ficam mais evidentes, né? Mas vocês vão ver que tá tudo problemático, a gente enfrenta isso aqui na cidade todos os dias, né? Então, abastecimento de água potável, que é o tradicional, que vem lá desde a captação de água, né, na bacia, até o prédio, até o lugar lá que você, enfim, utiliza efetivamente, né? A coleta e tratamento de esgotos, aí aqui, gente, também tem o tratamento da coleta, o tratamento, enfim, até a efetiva distribuição, tem toda uma cadeia. Cada componente disso aqui, gente, é um mundo. É um mundo. Tem especialista nisso aqui, especialista nisso aqui, né? Não dá nem pra falar que são especialistas em saneamento, porque tecnicamente são tão diferentes, né, as dimensões. Esgoto tem um pouco a ver com água potável, porque também envolve as questões da bacia, do tratamento do esgoto e tal. Mas enfim, também tem esse aspecto mais doméstico, né? Também está ligado mais à própria estrutura habitacional das pessoas, né? Manejo de resíduos sólidos. Esse é um componente do saneamento que tem uma lei própria. Existe a Lei de Saneamento Geral de 2007 e a Lei de Resíduos é de 2010. Porque ele é tão peculiar, e ele é tão sério, né, gente? A questão do lixo é tão séria que, enfim, ele tem em conta com uma regulação própria pela sua peculiaridade, que vai tratar de responsabilidades compartilhadas e tal. E ele tem um aspecto menos ligado à estrutura habitacional. Por mais que a coleta tenha essa dimensão, ele tem uma estrutura mais ligada à rede pública, né, de limpeza urbana e tal. E o manejo de águas pluviais, também conhecido como drenagem. Que na verdade é um conjunto de infraestruturas para evitar, para dar vazão aos fluxos de água, principalmente nos ambientes impermeabilizados, né? Então vejam que está tudo interligado, né? A questão urbana, a criação das cidades, né? Gera também esses problemas de, enfim, redução da vegetação, que por sua vez reduz a absorção da água, que por sua vez gera os alagamentos. Então, todas as atividades de manejo, tanto microdrenagem, que tem mais a ver com as sarjetas, boca de lobo e tal, como a macrodrenagem, tem a ver com aqueles canos, né, canalizações e tal, é pensado para evitar alagamentos, evitar isso que a gente vê todos os dias também, né, nas cidades. Muito bem, então, quando a gente fala de saneamento, a gente está falando desses 4 componentes. Tá bom? Só pra gente ficar na mesma página. Nossa, tá escuro pra vocês, porque eu vou ler. Aqui tá gestão de saneamento e nós temos 4 funções associadas ao saneamento. E essas funções, elas são importantes pra gente entender, porque pode ser que pode ser que o mesmo ente não exerça todas elas. Vou explicar. Primeiro a gente fala do planejamento, né? Então existe uma função clássica de pensar a política pública, planejar a política pública, estabelecer metas, estabelecer planos, ações, programas, né? Enfim, tem toda
existe toda uma teoria construída, inclusive, sobre como fazer planejamento de políticas públicas de saneamento, né? Normalmente, em nível federal, ele é exercido pelo Ministério das Cidades, hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Por meio dos planos, inclusive, né? Então, existe o Plano Nacional de Saneamento em construção, né? Nunca sabe se terminou, tá valendo, não tá valendo, as metas são válidas, enfim. Mas enfim, e no âmbito estadual e municipal, os planos também têm eficácia, né? Então existe uma sobreposição, uma convivência de planos, né, com escopos diferentes. A atividade de regulação é uma função do Estado com o objetivo de organizar as atividades econômicas e os serviços públicos. Então, é uma forma de o Estado colocar as regras, digamos assim, para o exercício de determinadas atividades, né? Então, gente, saneamento é serviço público, você precisa ter meta, precisa regrar tarifa, não é? A gente paga tarifa, tem lá, vem na nossa continha, né? Então, quem cuida desses aspectos mais técnicos, das diretrizes específicas e fiscaliza o cumprimento de metas, por exemplo, são as agências reguladoras. Tem uma discussão muito séria acontecendo hoje, porque as medidas provisórias que discutem o saneamento e o projeto de lei que está em vigor hoje tenta passar essa regulação para a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que seria um pedaço muito pequeno de saneamento, além de, na minha opinião, ultrapassar a questão da titularidade que é municipal ou ainda colegiada, se for na região metropolitana. A gente vai entender melhor. Só para vocês explicarem que assim, eu não estou falando de teoria, eu estou falando realmente de questões que têm implicações concretas, que com certeza vão afetar a qualidade, do caso aqui, do controle dos serviços públicos, né? A atividade de fiscalização, às vezes ela está junto com a de regulação, às vezes não. Pode ser separada. Ela tem mais a ver com o poder de polícia mesmo, e esse controle mais específico de fiscalização, cobrança de algumas taxas, licenciamento e assim por diante. A prestação é a atividade, eu diria, mais complexa ali do dia a dia, porque tem a ver com a própria infraestrutura, com a construção da infraestrutura e com a operação do sistema para entregar água, para recolher o lixo, enfim, tudo aquilo que a gente conversou, né? Falando então sobre a prestação do serviço, gente, isso aqui é muito importante para a gente entender e não passar vergonha nas discussões sobre privatização que a gente tem no boteco, porque eu sei que todo mundo aqui fala disso, não é verdade? Então vamos entender aqui quais são as formas de prestação. Isso aqui serve para todos os serviços públicos. Trazendo um exemplo do saneamento, eu vou estar em discussão todos os dias, como eu mostrei para vocês. Então a gente pode dividir assim, ó, o titular, que eu vou chamar aqui de município, tá? Porque em regra o titular é o município e a gente vai ver que tem uma nuance em relação a isso. Então o titular, ele pode prestar de forma direta. Imagina que há 60 anos atrás, talvez, a prefeitura tivesse lá seus funcionários para cuidar dessas questões. Hoje em dia é inviável, né? Até pelo tamanho das cidades. Então, normalmente ele vai contratar uma empresa ali para fazer um serviço, mas ele continua sendo responsável por tudo. Ele só contrata a empresa para fazer a obra, paga e vai embora. Isso é prestação direta, apesar de ter um contrato envolvido. Ele só usou a atividade meio ali para construir. Então, pode ser pela prefeitura, ainda que ela conte com algumas empresas para prestar aquele serviço, desde que não tenha um vínculo ali temporal e tal. E desde que não participe de nenhuma etapa de planejamento, de elaboração. Mas também ela pode ser direta, descentralizada. Quer dizer, continua sendo na estrutura pública, mas fora da administração central, que é o que a gente chama de administração indireta. Aí que tem uma dúvida, você fala, direta, indireta, mas enfim, a gente utiliza então que é uma forma descentralizada. O importante é vocês entenderem que essas figuras aqui têm um pouquinho mais de autonomia que a própria prefeitura. Então, uma coisa é eu ter um departamento, uma secretaria de saneamento dentro do meu município. Eu vou ter, provavelmente, com o meio ambiente e tal, no sentido de fazer aquelas metas, de ser aquela fiscalizadora e tal. Mas é bem provável que eu tenha ou uma autarquia, que é uma estrutura com autonomia financeira, com cargos próprios, com recurso próprio, que é o mais importante, ou mesmo uma empresa pública ou sociedade de economia mista, que são ainda fazem parte da estrutura pública, só que elas estão descentralizadas, certo? Então o poder continua sendo centralizado, ele está descentralizado nessas outras estruturas, mas
todas as facetas de planejamento continuam sendo da prefeitura, por isso que a gente chama de direta. Então, existe aqui uma preponderância pública, ainda que você tenha investimento privado, capital privado nas sociedades, a preponderância aqui é pública. Existe uma outra forma de prestação de serviços que a gente chama de delegação. A delegação não é privatização, a gente vai explicar depois. A delegação é uma transferência temporária de determinadas atribuições para a prestação do serviço sob tutela, ou seja, sob controle do município. Eu estou falando aqui do município. Então, o município contrata uma PPP, contrata uma concessão para fazer uma estação, para operar uma estação de esgoto, todo o sistema de esgoto e tal. Isso é privatização, gente? Não. Isso é concessão. Isso é uma delegação da função que, depois de um certo tempo, esses contratos eles têm características de longo prazo, voltam de titularidade do poder público e ele pode fazer qualquer outra forma depois associativa. Normalmente, gente, a delegação é uma forma de obter recursos a curto prazo, assim, porque o aporte inicial nesses grandes contratos é muito grande, coisas que provavelmente o município não teria condições de fazer sozinho. Então, tem se utilizado muito esse modelo em situações como rodovia, saneamento, que você precisa de um pico de investimento no início e depois você vai amortizando ao longo do tempo. Então, a empresa fica lá prestando serviço, recebendo tarifa, para amortizar esse pico de investimento que ela fez no começo. Tem uma série de discussões sobre isso aqui. Outra coisa é a privatização. Não está aqui no slide, mas eu vou aproveitar e explicar para vocês. A privatização, ela é a venda, ela é a alienação da coisa pública. Eu pego um ativo público, pode ser uma mesa, um imóvel, né? Ou pode ser uma empresa, porque uma empresa é um capital, né? Ela é um ativo, e vendo, alieno, coloco à disposição das pessoas. Isso é privatizar. Então, na privatização ocorre uma perda da qualidade de ser bem público. Então, uma empresa privatizada significa uma empresa que é vendida e passa a ter aquele capital que antes era público, passa a ser privado. Na delegação isso não acontece. Na delegação ocorre uma transferência temporária de determinadas funções e atribuições para prestação de serviço, com uma série de obrigações que depois voltam, né, para o poder público. Então a competência aqui ela nunca deixa de ser do município. No caso da privatização, competência nem existe, porque você se desfez daquele bem público, só ser privado. Então, essa é uma forma bastante, acho que tem uma tendência e o projeto de lei que está em vigor tende a favorecer esse modelo aqui com essa participação do poder privado. Existem outras duas formas, gestão associada e compartilhada. Qual que é a diferença das duas, né? O termo parece o mesmo. A gestão associada, ela é feita por meio de consórcio e convênio de cooperação. Tem uma previsão da Constituição específica, falando que os estados e os entes federados poderão se associar. Associar remete a uma ideia de escolha. Você se associa de forma voluntária, certo? Então, tanto no consórcio como no convênio, você se junta com outro ou com outros entes, porque seja para ganhar escala, seja porque vocês estão próximos e querem ter uma sinergia de planejamento, né, porque senão acaba atrapalhando o outro, seja porque você precisa de grana e aí você, enfim, faz uma coisa nesse sentido, né? Diferentemente da gestão compartilhada, em que existe uma imposição do compartilhamento, que é o caso das regiões metropolitanas. A região metropolitana, ela não é uma escolha do município. Vocês que são aqui muito mais expertos que eu nesse sentido, me dizem, eu, São Bernardo, não posso escolher estar ou não na região metropolitana. Eu estou faticamente na região metropolitana. Não tem essa escolha, né? Ainda que eu possa discutir se eu quero ou não participar daquele arranjo, do ponto de vista fático, a conurbação me leva a uma relação de interdependência inevitável, irreversível. Então, as regiões metropolitanas estão nesse contexto compulsório, nesse contexto em que o município não pode escolher. Já a gestão associada, existe uma ideia associativa, né? Ou seja, voluntária, relacionada a isso. Aqui só para a gente entender todas as formas, né? E, bom, aqui, como eu falei, né? Em regra o município é o titular, mas existe uma questão enorme sobre a competência e a titularidade em matéria de saneamento.
Como eu falei para vocês, a maioria das coisas que a gente conversa aqui vale para outros serviços também, tá? Muitas discussões que a gente traz servem para outros serviços, mas o saneamento ele é peculiar porque justamente a Constituição não nos trouxe uma resposta fácil. Então, o saneamento não tem resposta fácil na Constituição. E aí, os juristas gostam de problema, né? Então, assim, vamos aproveitar que não tem e vamos interpretar. A atividade interpretativa é o passatempo favorito do jurista. E é isso que tem sido feito com a matéria de saneamento, né? Bom, não vou encher vocês de juridiquês, mas a gente não tem como não falar de algumas coisas. Deixa eu pegar o relógio aqui. A gente não tem como não falar de algumas coisas, tá? Então, bom, primeira coisa, existem algumas competências. Lembra que eu falei para vocês que a gente vive num sistema federal em que existe um governo central e entes autônomos que são Estado, União, DF e municípios. Esses entes todos fizeram um pacto, né, ficticiamente falando, teoricamente falando, de viverem sob esse poder central, embora sejam autônomos, né? E o sistema de equilíbrio desse pacto foi denominado sistema de repartição de competências. Então a Constituição tem uma série, vários capítulos, artigos dizendo o que cada um tem que fazer. Quando que eles fazem juntos, quando cada um cuida do seu e assim por diante. Se esse sistema de competências for quebrado, o pacto é quebrado e a gente tem um desequilíbrio, que é o que acontece todos os dias. Por exemplo, o sistema fiscal, né, em matéria fiscal e tal. O ponto é, em matéria de saneamento, a gente vai puxar, né, inclusive a tese brilhante da professora Mariana me ajudou na minha dissertação a entender essa questão, especialmente, né, que ela faz um estudo muito profundo sobre isso. A Constituição fala que competência é comum todo mundo se esforça e cumpre, né? Proteger o meio ambiente, promover programas de construção de moradias, etc. Mas ela diz o seguinte no artigo 30, que é competência dos municípios, só dos municípios, organizar serviços públicos de interesse local. Saneamento é interesse local? O que vocês acham? Local? E as regiões metropolitanas? Saneamento não é região metropolitana? Pois é. O que vocês acham? Não somos. Pois é, a gente está discutindo isso tem 30 anos, tá? Desde 88, o que é interesse local, né? Mas basicamente, enfim, a Constituição não falou o que é interesse local, ela só disse, quando for local, é o município que cuida. Agora, quando for, e o município vai cuidar disso tudo por meio do plano diretor, por meio de uma política tal e tal, né? Agora, vamos aqui, ó. Quando for função pública de interesse comum, aí pode ser tratado em região metropolitana. Não precisa ser tratado ou não pode ser tratado só pelo município. A gente vai ver isso melhor, mas vamos fixando os conceitos aí só para vocês entenderem. O que aconteceu, gente? Como eu falei para vocês, a Constituição Federal ela é filha de um contexto de redemocratização. E nesse contexto, o município ele foi entendido como a figura mais democrática e mais próxima dos cidadãos. Não é à toa que a Constituição tem, portanto, uma preferência, uma predileção pela figura do município em todas as diretrizes e referências que ela traz. Então, na verdade, ela é o fruto do seu tempo mesmo, né? Como todas as nossas leis, com a Constituição não é diferente. Então, o que aconteceu é que houve um crescimento da agenda municipal na Constituição e a partir da Constituição, com a criação de um rol muito extenso para os municípios, né? E um vazio institucional em relação às regiões metropolitanas, porque a Constituição só falou assim, se tiver alguma função de interesse comum, os estados podem criar regiões metropolitanas para organizar os serviços, para que eles sejam tratados de forma comum. Mas não falou, não deu critério, não aprofundou, não disse o que é função pública, o que é interesse comum. E essa questão foi parar no Supremo. Por que no Supremo? Porque é o Supremo Tribunal Federal que tem a competência para interpretar a Constituição. Quando a Constituição não é clara sobre alguma coisa, existe um mecanismo próprio de provocação desse órgão para que ele diga qual que é a interpretação sobre aquilo. E aí, só de licença aqui, o principal instrumento é a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. O que é isso? A gente tem a Constituição Federal, né? Ninguém é obrigado, né? Vocês não são obrigados a saber o que é a ADI, né, gente? A
tem a Constituição Federal e existem leis, outras leis, né? Lei de saneamento, outras leis aqui, e todas elas têm que obedecer à Constituição Federal. Às vezes acontece de haver dúvida sobre se essa lei criada atende ou não à Constituição, porque a Constituição ela é a grande diretriz de todas as leis, né? E aí, algumas pessoas, a OAB, partidos políticos, Ministério Público, podem ajuizar uma ação própria, que chama Ação Direta de Inconstitucionalidade, lá no Supremo. Esse pincel não está me ajudando. E vão dizer, Supremo, me diz uma coisa, essa norma aqui está de acordo com a Constituição? Então, é uma forma de buscar uma resposta que às vezes não está clara. Então, esse sistema de controle, a gente chama de controle, né, normativo, já foi, obrigada. Foi um mecanismo utilizado para esclarecer a questão das regiões metropolitanas no Supremo. E aí, a principal discussão que aconteceu lá foi sobre as funções públicas de interesse comum. Deixa eu passar isso aqui, porque depois eu volto. O que aconteceu nessa ADI? Gente, não vou ficar no juridiquês aqui, mas é muito importante a gente entender, porque, como eu falei para vocês, quando a Constituição não é clara sobre algum assunto, quem detém a palavra final sobre o que aquilo significa é o Supremo. Então, se o Supremo falou, é uma interpretação legítima e adequada, presume-se, sobre determinado assunto. Então, essa questão chegou no Supremo em 98 e foi decidida em 2013. Coisas andam rápidas, né, no sistema judiciário brasileiro, uma coisa impressionante. Na verdade, gente, o problema é muito complexo e é claro que em 98 o problema metropolitano era diferente do que é hoje, né? Então, na verdade, é até bom que o acórdão tenha saído mais recentemente, porque ele é mais válido hoje, né? E ao longo desse tempo, várias outras ações foram sendo ajuizadas e foram julgadas juntas. O ponto foi discutida uma questão, uma lei do Estado do Rio de Janeiro, que transferia para o Estado do Rio a competência para contratar os serviços de saneamento da região metropolitana. A discussão era a seguinte: peraí, a Constituição não falou que o município é autônomo? A Constituição não falou que ele tem que prestar os serviços públicos de interesse local? Então, saneamento o município tem que fazer. O Estado não pode pegar lá e contratar uma empresa para prestar serviço de saneamento básico, ou fazer qualquer coisa em relação a esse serviço. E aí, essa questão chegou no Supremo. E o Supremo falou, não é bem assim. Na verdade, a região metropolitana é uma zona cinzenta de competências. Porque, na verdade, o que acontece? Aí, o saneamento é um pano de fundo da discussão, mas isso vale para todos os outros serviços públicos, tá, gente? Então, vocês vão ouvir falar dessa ADI em várias coisas, porque ela é de verdade um parâmetro, né? Então ele vai dizer que no espaço metropolitano, o serviço de saneamento é um serviço de interesse comum da região metropolitana. Não tem como você separar saneamento numa região igual Rio de Janeiro. Não tem como você separar de um município para o outro. Ela está naturalmente, até tecnicamente ligada, né? E ele vai dizer o seguinte também, que a gestão e a execução desses serviços públicos, ele está falando de saneamento, mas serve para tudo, né? Na região metropolitana tem que envolver a participação dos municípios integrantes. Ou seja, não é só um município, o maior município, o município principal que tem que decidir sobre as questões metropolitanas. É preciso criar uma estrutura de governança com a participação dos municípios e do Estado. É o que o Supremo diz. Ele fala, olha, a região metropolitana ela também tem interesses do Estado. O Estado tem um papel integrador na região metropolitana. Porque também, gente, a gente não consegue falar de tudo, mas assim, tem uma discussão enorme também sobre qual o papel do Estado na região metropolitana. Né? Porque se só os municípios ficarem discutindo as questões municipais, qual que é a função do Estado, então? Né? Como um desenvolvedor regional. Então, a discussão que se coloca é isso. O Supremo disse, então, que tudo que for organização e prestação de serviço, inclusive de saneamento, tem que acontecer no centro da região metropolitana por meio dessas decisões do colegiado, né? Então, eles propõem uma figura de colegiado e tal para discutir as questões metropolitanas. E a decisão diz também que tem que haver a participação da sociedade na gestão metropolitana. Isso tudo foi dito em 2013, tá? O
que aconteceu depois? Aqui eu trouxe o texto da ementa. Depois que vocês deem uma lida, gente, a lei é para todo mundo, tá? Não é privilégio de jurista. A gente tem que pegar a lei, entender que às vezes a gente tem preguiça pelo tamanho, é muito difícil, mas assim, por exemplo, olha aqui, tá dizendo, serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço de saneamento básico, né? Porque não tem como mais de uma empresa prestar serviço de saneamento na mesma cidade. Tem monopólio natural, que às vezes é uma bacia só, uma rede única para operar, né? Além da existência de várias etapas, como captação, tratamento, adução, reserva, enfim, todas essas etapas do esgoto, ultrapassam os limites territoriais de um município e indicam a existência de interesse comum no serviço de saneamento. Então, o que o Supremo diz é muito abrangente. Ele diz, gente, toda vez que um serviço de interesse comum ultrapassar os limites do município, ele passa a ser realmente ter que ser decidido no âmbito da governança metropolitana. Nenhum município pode decidir sozinho o que fazer em relação ao saneamento. É o que o Supremo diz. Mas isso também serve para mobilidade, isso também serve para meio ambiente, isso também serve, né, para todas as outras áreas. E essa é uma discussão que também aparece na ciência política, que também aparece no urbanismo. Mas do ponto de vista jurídico, não há dúvida sobre isso. Está muito clara a orientação normativa, tanto do Supremo como da lei, que a gente vai ver agora, no sentido de que é preciso tratar um problema comum de forma comum. Não é possível tratar um problema comum de forma fragmentada. A prova disso é o que a gente vive, né? Uma crise hídrica como a que a gente enfrentou aqui em São Paulo, você não tem uma reunião metropolitana para tratar do problema hídrico de uma cidade, de uma metrópole desse tamanho. Quer dizer, soluções fragmentadas não conseguem resolver um problema que é comum, né? É quase óbvio dizer isso, mas, enfim, foi preciso todo um estudo, né? E ainda está sendo difícil implementar. Então, várias questões foram tratadas. Essa decisão é de 2013 e foram protocolados recursos, chamados embargos de declaração, que são uma forma de esclarecer algumas dúvidas sobre a decisão. Então, o Supremo falou aquilo tudo, e aí várias pessoas perguntaram, tá, mas fiquei com essa dúvida aqui e tal. Ou seja, ainda está pendente de decisão. Mas, depois disso, aconteceu o quê? Foi editado o Estatuto da Metrópole. Vejam bem, 2013 é a decisão do Supremo. O Estatuto da Metrópole de 2015. Então, houve uma certa evolução, a gente vê que um assunto não conversou com o outro, né? A gente vê que o Supremo já tinha o projeto de lei, o Supremo não falou dele, mas enfim, o que a gente pode ver é que o Estatuto da Metrópole, ele trouxe algumas respostas, tá? Ele aprimorou alguns dos entendimentos que o Supremo Tribunal Federal tinha falado sobre as funções públicas de interesse comum, né? E deixou muito clara a necessidade de construção de um ambiente de governança para tratar da questão metropolitana. E ainda nessa perspectiva de evolução institucional, só para fechar, existem duas medidas provisórias que foram editadas no ano passado sobre saneamento, que tratam diretamente da questão metropolitana. Então eu trouxe para vocês porque assim, vocês veem que não é discussão, gente. A maioria da população brasileira vive em metrópoles. Discutir metrópole não é teoria, é discutir a nossa vida de todos os dias. Então, a discussão sobre regiões metropolitanas, ela tem que ser nossa luta diária, porque ela nos afeta a todos, né? Então, essas MPs que caducaram, porque uma medida provisória tem vigência, né? Se ela não for votada no Congresso, ela perde a vigência. Por quê? Sistema de tripartição dos poderes, né? O Poder Executivo edita a medida provisória, com força de lei, mas ela tem que passar pelo crivo do outro poder, legislativo. Né? Dessa forma você equilibra também o pacto aí da tripartição dos poderes, né? O fato é que essas medidas provisórias não foram votadas, elas são praticamente idênticas, não foram votadas e depois foi proposto esse projeto de lei, que é muito parecido também com as medidas provisórias. Na verdade, gente, existe todo um arranjo político em torno desses três textos aqui, não dá tempo de me explicar, mas daria para fazer uma palestra uma aula só sobre como aconteceu essa tramitação. Esse projeto de lei ele foi proposto no Senado, ele foi aprovado sem análise, porque foi um pacto, para ir para a Câmara logo. Hoje ele está na Câmara dos Deputados, e lá
provavelmente vai ter alguma emenda. Aí ela volta para o Senado terminar de discutir. Aí sim ela pode sair. Então quer dizer, a gente está neste momento discutindo o nosso futuro em relação ao saneamento básico, porque vai mudar bastante a nossa vida, dependendo de como ela for colocada. Eu trouxe só as partes que ela fala sobre a região metropolitana, para a gente fechar. A questão da titularidade aqui ficou muito clara. Olha o que a lei está propondo, tá? São titulares dos serviços públicos de saneamento o município do Distrito Federal, no caso de interesse local. Novidade, me fala. Já está na Constituição, né? Isso aqui. Não o DF, mas o município. Agora, no caso de interesse comum, é titular do serviço a estrutura de governança. Então, assim, a gente já podia interpretar dessa forma, mas a lei está deixando bem claro. Então, aqui você vai ter realmente uma diretriz assim, né? E o exercício da titularidade, então, também pode ser realizado por gestão associada, que é aquela forma voluntária que a gente comentou, né? Então, além da região metropolitana, também... Isso aqui está na Constituição Federal, gente, nem precisava estar aqui, né? A gente acabou de falar. Diga, só bem rapidinho, mas se a gente for pensar, a estrutura de governança como titular é uma impropriedade. É uma impropriedade técnica. Na verdade, assim, a titularidade tem a ver com a competência. Não pode ser, tá. Né? Então, quer dizer, tecnicamente falando, só pode ser titular alguns dos entes que a Constituição atribuiu as competências. Então, a região metropolitana não é detentora de competência e, portanto, ela não pode ter titularidade sobre o serviço. Ela pode ter o poder de decisão dos titulares. Muito bem lembrado. Então, os titulares... poderia ter por delegação dos titulares. Na verdade, sim. É só gente. completar a frase. São leis feitas às pressas, sabe? Aquelas leis que passam assim, né? Se a gente soubesse como são feitas as salsichas e as leis, né? Então, assim, leis feitas às pressas acabam tendo essas impropriedades, né? E aqui, ela diz também, aqui também, Mari, ela fala sobre a prestação regionalizada, que vai ser caracterizada em blocos. Então, existe uma grande discussão aqui da MP, que é dizendo assim, porque em regra a MP favorece a entrada do setor privado em matéria de saneamento, na medida em que ela passa a exigir a licitação para as empresas, para as companhias estaduais, porque hoje as companhias estaduais, estatais, são contratadas sem licitação, porque são estatais e tal. O projeto de lei propõe que isso seja extinto, que elas passem a atuar em regime de competição. Isso significa favorecer, de certa forma, ou pelo menos possibilitar, né, não um favorecimento no sentido pejorativo, né, mas possibilitar a competição em mesmo nível, né? E aí a grande discussão que se coloca mas as empresas privadas só vão ter interesse em municípios que sejam rentáveis, sustentáveis. Então, uma das proposições para mitigar esse risco é dividir em blocos. Para fazer que eles chamam de exercício integrado. Então, blocos compostos por mais de um município. Então, os estados estabeleceram por lei os blocos. Então, não sei se vai ser um adendo à lei da região metropolitana, né? Porque não precisa ser lei complementar, para prestar o serviço de saneamento. E quem vai fazer isso? O Estado? O Estado, por lei. É um bom lei. Por lei, vai dividir esses blocos, né? Enfim, e aí nesses blocos, se um bloco desse estiver ligado a uma função pública de interesse comum, ou seja, se ele estiver numa região metropolitana, é a estrutura de governança que vai ser a titular do serviço. Então aqui a gente provavelmente vai ter uma ADI questionando essa questão da titularidade, enfim, várias outras questões perante o Supremo, mas é fato que, enfim, a gente está diante aí de uma movimentação legislativa muito grande no Senado, na Câmara e depois volta para o Senado. Então, meu convite é que vocês olhem para o saneamento como um serviço que, enfim, nos impacta a todos, né? Então, toda essa discussão tem a ver com o nosso dia a dia, com o que a gente vive, com as questões que a gente lida, né, e nos afeta no dia a dia. Então, meu convite é que vocês passem a olhar com mais carinho para esse assunto de saneamento, porque a gente tem muitos desafios aí pela frente. Bom? Excelente. Eu deixei aqui meu e-mail, meu Insta, tá?
Você tirou foto? Que eu vou postar. Vamos tirar uma foto. Eu vou até rapidamente decidir Tem para que fechar a postar gravação mesmo. e aí a gente já tira as fotos. Tá bom. Muito obrigada, gente. Todas as dúvidas? Nenhuma dúvida? Gente, Saneamento, região metropolitana, esse assunto tão motivador das nossas vidas. Professora Silvana. Por favor, Sil. Pois é, eu achei muito interessante como a partir da ADIM, né? Ah, maravilha e tal, resolveu, mas não resolveu. Porque se a gente aguardar os embargos declaratórios, o quanto demorou para isso, nós estamos perdidos, né? Vamos ficar sem água. Mas eu fiquei pensando como se aplica essa lógica a um outro setor. Você falou, vale para o saneamento, vale para o transporte. Né? E aí eu fico pensando, está havendo, no caso do transporte, uma retomada de uma proposta da criação de uma autarquia metropolitana de transporte. E aí eu queria que você me explicasse melhor o quanto a autarquia, aquele teu slide da delegação é muito bom, porque a autarquia é um pouco... eu tô falando, pode falar. A autarquia metropolitana soa uma questão um pouco estranha, porque se a metrópole não é um ente, como é que vai haver uma autarquia metropolitana? Então, essa lógica de qual é a entidade que pode representar a governança metropolitana, né, é uma agência de desenvolvimento, e aí começa de novo. Será que é uma sociedade de economia? Então, é uma autarquia, é uma empresa pública cuja composição é interfederativa, né? Então, porque daí fica um pouco mais tranquilo. Se não, eu diria o seguinte, como é que, e aqui tem um caso que todo mundo conhece bem, como é que eu posso entrar na justiça, quero os meus direitos, né, para dizer o seguinte, há uma situação aqui na região metropolitana muito interessante. Quando eu saio de São Paulo para Santo André, falei isso, segunda-feira eu vou falar de novo, eu pago uma tarifa integrada entre metrô e trem, e não sei, eu achei que eu ia saber o valor exato, mas não faz mal. E quando eu venho exercer mesmo a minha função de trabalho numa região metropolitana, na mesma entidade, multicamp, e eu venho para cá, eu pago uma tarifa integrada muito maior. E olha, veja que interessante, com tecnologia pior, eu venho de metrô e ônibus, demoro mais tempo e pago mais caro. Então eu quero entrar na justiça pelos meus direitos de cidadã metropolitana e quero que se resolva essa questão. Porque, de fato, né, a minha condição de deslocamento da metrópole está sendo extremamente diferente, envolvendo dois municípios. Ou eu vou processar o município São Bernardo, né, ou MTU, ou o Estado mesmo, na verdade, por conta dessa desigualdade de condições. Isso seria uma condição eu vou reivindicar o quê? Uma governança metropolitana sobre os transportes. Ou a prestação do serviço. Ou de prestação de serviço. E quem é que tem a competência, no caso? Porque, veja, eu estou envolvendo o governo do Estado, mas que por delegação dos municípios, porque ultrapassou os limites do município, então passou para o Estado. Então essa é uma questão, porque eu quero saber com quem que eu vou me queixar. Né? Muito bem. Olha, a consulta eu cobro caro, tá, gente? Tá. Então, depois eu vou passar um chapéu, Isso, tá? Na faz um consultoria crowdfunding. jurídica. Brincadeira. Vou começar, o primeiro ponto que você comentou que é muito interessante, sobre o julgamento da STF resolveu, mas não resolveu. Isso. Eu discuto isso especificamente no artigo lá do livro do IPEA. O segundo capítulo é isso. Todo mundo, eu era a única advogada lá do projeto, né? Aí era assim,
mas como que faz? Qual que é a diferença da DIN para o Estatuto da Metrópole? O que vale mais? Aí nós decidimos fazer um capítulo só sobre isso. Só sobre a relação institucional entre as questões. E na prática, assim, não vou me estender, mas só para você captar a ideia, o Supremo tem essa competência atribuída pela própria Constituição de dizer o direito da perspectiva constitucional, mas o Legislativo ele é independente. Então, a qualquer momento, o Legislativo pode editar uma lei, que foi o que aconteceu com o Estatuto da Metrópole, inclusive em sentido contrário ao que o Supremo decidiu. Então, o Supremo, embora ele tenha essa atribuição de interpretar, embora as decisões sejam vinculantes, o fato é que o Legislativo, é claro que assim, no ambiente institucional maduro, as leis conversam com o debate que está envolvido no judiciário, isso é natural da democracia, mas não há uma necessidade de vinculação. Então, assim, na minha opinião, se você ler junto a decisão da ADI e o Estatuto da Metrópole, você tem um panorama perfeito das regiões metropolitanas. Você não tem lacuna institucional. Você não tem mais lacuna institucional, normativa. Porque o que o Estatuto da Metrópole não nos trouxe, a decisão da ADI nos trouxe. Então, esse te convido a ler, que é bem isso, assim, se discute inclusive essa questão do que vale mais e tal, o fato é que o Estatuto da Metrópole vale mais, porque ele é uma lei e a competência para editar lei, parâmetro normativo é do Legislativo. O que o Judiciário faz é nos dar parâmetros de interpretação. Então, a leitura conjunta dos dois nos permite ter uma visão ampla da região metropolitana. O que tiver diferente, que é um ponto, que é a questão do plano, né, de ser encaminhado ou não, aí é a discussão, porque o Supremo disse que o plano não poderia ser estadual e o Estatuto da Metrópole disse que é. Então eu entendo que o Estatuto da Metrópole prevalece, embora eu não concorde. Minha opinião pessoal é contra o Estado ter que aprovar isso sozinho, mas a lei tem o poder de fazer isso. Você pode até questionar isso no Supremo de novo. Ótimo. Entendeu? Mas o Estado da Metrópole tem força de lei e quem diz exatamente como as coisas devem ser feitas é o Legislativo. E se o STF for provocado, aí tudo bem, a gente pode mudar a interpretação. Bom, a segunda questão tem a ver com a forma da entidade metropolitana, né? É a pergunta de 1 milhão de dólares, gente. O mundo inteiro está tentando achar o formato perfeito, né? Assim como, vou pegar uma comparação, o consórcio público, também, na mesma época da 2005, da lei, foi discutido o que ele era, né? E aí ela é uma espécie de autarquia também, né? Ela tem uma característica também muito engrenada, diferente, assim, para conseguir atender essa complexidade interfederativa. Então, sinceramente falando, tanto faz a forma. Pode ser uma câmara técnica sem estrutura financeira específica, financiada por um fundo, por exemplo. Você pode criar só uma estrutura financeira que seja um fundo metropolitano e uma estrutura que seja constituída por um comitê ou câmaras técnicas. Você pode criar uma autarquia vinculada a diferentes entes federativos, uma autarquia interfederativa. Isso é possível. É possível. Cada município cria. É um consórcio. Cada município cria uma lei aprovando, porque a autarquia depende de lei. E aí, enfim, não existe ainda essa figura da autarquia metropolitana com o protocolo de pensões, mas seria algo muito parecido. Então não vejo, como eu disse, gente, nós temos todos os instrumentos técnicos e legais. Nós temos todo o direito à nossa disposição para poder inventar moda. E funciona com contratos de programa. Então. Funciona com contrato de programa, nem precisaria, né? Porque o contrato de programa ele é específico para consórcio, ele é da lei de consórcios. Então, dentro da região metropolitana, você pode ter instrumentos diversos. Você pode ter, por exemplo, uma autarquia metropolitana que contrate uma concessão, desde que a lei que cria essa autarquia delegue do titular. O vínculo o titular tem que dizer o que aquela estrutura pode fazer. Aquela estrutura, se ela tiver certa autonomia, como uma autarquia tem, por exemplo, mas da mesma forma a empresa pública, por exemplo, a CPTM. Pois é. CPTM é um fundo, na verdade ela é um grande fundo, que é uma estrutura jurídica própria, alimentada por vários municípios. Então ela é uma sociedade de economia mista, metropolitana, em que todos os municípios colocam aporte passam e
gere o sistema de transporte. Em Goiânia é o mesmo sistema. Também é uma empresa, é uma cidade de autonomia mista, com aporte, só que lá no caso é a maior parte do estado. Mas Bom, ela é Santa Catarina interfederativa. também. Ela é interfederativa. Então, quer dizer, os arranjos são múltiplos. É o último capítulo da minha dissertação também. Justamente qual que é a estrutura apropriada. E o que eu defendo aqui tanto faz a estrutura. Cada região metropolitana tem uma tradição. Tá. Talvez a tradição de São Paulo seja o consórcio. Aproveita a estrutura que existe e cria uma governança institucionalizada na estrutura que já está construída, culturalmente aceita. Dependendo da região metropolitana, pode não ser o melhor. O consórcio pode não. Sabe aquela coisa, o consórcio não pegou? Tem um monte, né? Aquele que a gente estava olhando provavelmente não pegou, né? Então, se as autarquias funcionam bem, faz autarquia. A ideia, na minha recomendação, é que se crie uma ideia de sistema metropolitano, com subsistemas temáticos. Então, ao invés de você ter uma grande entidade que cuide de tudo, um superpoder metropolitano, você você crie estruturas transversais, temáticas. Então, por que não reunir um quórum de todas as secretarias de ambiente dos municípios da região metropolitana e do estado e dar o nome disso de Comitê Metropolitano de Meio Ambiente? Pronto, o que for necessário criar uma pessoa jurídica, você cria uma autarquia, ou cria uma empresa, ou cria um consórcio. O que não precisar, cria um comitê técnico para tomar decisão e põe na lei estadual que as decisões daquele comitê são vinculantes. Pronto, está delegando. Se aquele for o fórum, não faz. Se ele tem personalidade jurídica, se ele não tem. A única coisa que tem que ter, gente, é dinheiro, né? Sem dinheiro, não dá para fazer política pública. Então não adianta o município também querer fazer região metropolitana e não dar autonomia financeira para uma estrutura de poder mínima, né? Então tem que contribuir financeiramente com aquelas decisões. Seja por meio de um fundo, seja por meio de uma estrutura, um cofre único de uma autarquia. Então, quer dizer, existem muitos arranjos. O convite é a gente explorar mesmo as possibilidades sem se ater a um modelo único. Marcela, até dialogando com a professora Silvana, porque a gente vem pensando sobre isso e eu também fico meditando a respeito, ela me provoca, eu também não tenho todas as respostas prontas, mas dentro do que você colocou, havia me ocorrido o seguinte: o sistema do próprio estatuto, pela governança, já me traz, como ela disse, a agência, e ao invés do comitê, já o conselho deliberativo. Essa era a minha primeira pergunta. É uma forma, sistema que você fazer. Esse sistema. E aí eu tenho o maior desafio, e esse é um problema que dá uma engessada, e eu já vi vários palestrantes colocarem, que a professora Daniela fala. Às vezes a gente tem aquela pretensão de criar a região metropolitana para lidar com todas as funções. Então transporte, saneamento. Aí a pergunta é, tudo vai ser gestado na agência e no conselho, ou a gente vai ter as regiões metropolitanas, tal como os consórcios, para funções específicas? Porque o que a gente vê hoje, como você falou no primeiro momento da palestra, a água, que foi uma das grandes questões, não passa nem a látere pela discussão, e imagine outras funções, como o saneamento, o transporte, os resíduos sólidos, prestação de serviços ambientais. E o que a professora Silvana sempre coloca, eu entendo a preocupação dela, será que talvez a autarquia não desse um destaque para uma função especial que tem uma grande conotação metropolitana? Então, às vezes eu fico pensando que a ideia, assim, ter modelos tem, mas talvez esse projeto de lei seja para enfatizar um destaque maior para um mecanismo, um dos serviços, uma das funções públicas de interesse comum metropolitana. E aí essa questão do legislador, né? Aí esse projeto recente, voltando, enfim, eu não sei, eu queria te ouvir um pouco se esse meu raciocínio está correto, porque dá uma angústia mesmo. E aí eu até juntaria um pouco, porque tem as especificidades técnicas dos serviços que podem ultrapassar limites dos municípios e das regiões metropolitanas. Tá certo? Então, por exemplo, você citou Goiânia, né? E o DR. Nossa, E como é que resolve a questão do trem-bala, por exemplo, que se pensa, e que é bastante viável? Né? Porque seria, então. E aí eu fico pensando aquele modelo de Paris, do Grand Paris, das entidades públicas de interesse comum. Né?
Então, você ter, nessa linha da flexibilidade, eu achei interessante pensar isso. Então, a ideia, o projeto de uma autarquia metropolitana de transporte, eu diria, será que é isso mesmo, né? Tão específica? Tá bom. Me incomoda um pouco a nossa tendência, em pleno século XXI, de separar e empacotar todas as políticas públicas, né? Quer dizer, principalmente a questão metropolitana, por natureza, ela é transversal. Então, me parece que haveria uma perda em se criar uma entidade que só tratasse a questão de transporte no ambiente metropolitano, porque não é só transporte que está envolvido aí, a estrutura viária, o ordenamento territorial, está diretamente o como é que você vai trânsito, discutir transporte sem discutir ordenamento territorial, que é uma função pública de interesse comum. Então, primeira coisa, as próprias leis estaduais, isso é importante, gente, que cria as regiões metropolitanas, já deveria fazer esse filtro de quais são as funções que naquela região metropolitana são de interesse comum. Mas não fazem, é um copy-paste. Você pega tudo que já foi dito, né, no país e cola, falando que tudo é função desde os anos 70, né, com as leis federais, que inclusive até hoje estão em vigor, né? Então, todas as funções, saneamento, ordenamento territorial, meio ambiente, mobilidade urbana, energia só não está porque não é competência municipal, esporte, cultura, né, e tal. É função pública de interesse comum. Então, começa por aí, que a gente perde a oportunidade de já resolver um pouco da questão da vocação da região metropolitana na própria lei instituidora dela. Porque a lei poderia já nos ajudar com esse problema. Primeira coisa. Então, a própria lei não faz esse filtro quanto deveria fazer. Segunda questão, não me parece proveitoso discutir um setor tão importante como o transporte de forma totalmente isolada. Isso significa que a intenção do legislador foi ruim? Não é isso. Mas não, me parece que a gente tem que criar um sistema um pouco mais integrado. Daí porque a minha proposta é uma espécie de sistema metropolitano que converse. E tem que ter um pouco de voluntarismo nisso, né, gente? Não me parece viável também criar uma estrutura metropolitana que não esteja integrada com as estruturas institucionais dos municípios dos estados. Então, assim, o município está formando gente há 30, 40, 80 anos especialista em transporte. O estado tem um hall de pessoas capacitadíssimas em transporte. Aí você vai criar um comitê, talvez com gente que nem é dessas estruturas, então não me parece fazer sentido. Então, a minha proposta é que, ainda que seja uma autarquia, ela tenha interface com a administração direta dessas entidades. Então, que a secretaria dos estados ali e dos municípios faça parte, né? E aí tem que ver como é que isso vai ficar, até do ponto de vista se ela vai participar de uma reunião, o que adianta, né? Ter uma reunião por ano do comitê de transporte, de mobilidade metropolitana, não é por aí, né? Então, assim, eu tenho um pouco de resistência na figura da autarquia, porque eu acho que é um pouco ultrapassada, na verdade, assim, se ela for por um tema único. Agora, criar uma autarquia totalmente metropolitana, não sei se faz sentido, a não ser que ela seja nessa estrutura conversada, ligada às outras entidades, porque me parece assim, a gente tem uma cultura criada, um ativo de capacidade técnica que estão estudando, que ninguém conhece mais a cidade do que as pessoas que estão ali nessas estruturas. Então não tem como a gente não aproveitar isso, né? Em relação à estrutura que o Estatuto da Metrópole já traz, eu entendo que o Conselho Deliberativo ele pode ter duas funções. Uma função mais de chancelar alguma coisa no final, então assim, os comitês técnicos trabalharam e aí o Conselho Deliberativo vai dar a palavra final, porque é a sociedade civil, sem prejuízo de participar das reuniões e tudo, mas eu não sei se esse Conselho Deliberativo... Gente, esse conselho é formado por quem? Sabe, eu não consigo visualizar a efetividade numa proposta de um conselhão que vai sentar e vai ficar decidindo, então isso aqui com o prefeito que não tem agenda, então me parece que assim, o conselho possa ser utilizado como uma chancela e as grandes decisões depois de uma rodada técnica nessas outras estruturas que podem ou não estar numa autarquia. Então me parece que o Metrópole já nos dá esse caminho, como eu falei, né? Ele diz, tem que ter no mínimo aquilo. Pronto. Né? Tem as câmaras técnicas, ele prevê as câmaras técnicas, como que essas câmaras vão ser? Então, eu acho que tem que ter um poder deliberativo com participação da sociedade civil? Tem. Ele vai ter que decidir o dia a dia da metrópole? Me parece que não, necessariamente, até porque isso não é efetivo
como o mundo está, né, a nossa história está mostrando isso. Assim, já existem conselhos em atividade desde a década de 70, né? Então, assim, não é por falta de conselho que a gente não tem política metropolitana, né? São outras questões que estão aí que, para mim, tem muito mais a ver com uma organização estrutural do corpo técnico dos municípios, aliado com uma decisão, né, uma vontade de decidir que não acontece por causa das questões político-partidárias que atrapalham o desenvolvimento da governança. Nesse sentido, você vê com mais otimismo a figura do consórcio. Eu vejo, eu acredito que o consórcio ele pode ser integrado à ideia da região metropolitana. E existem as experiências, inclusive, de consórcio temático, como no caso de Recife. Exato, exato. Então, eu acredito num regime mais misto. E flexível, os né? exemplos mais bem-sucedidos que a gente vê de eficiência em gestão pública não se isolaram no setorialismo, né? Com certeza. Então, a crise de políticas públicas aí nos ensina, né, sobre essa discussão. Com certeza. É isso. Gostei, eu achei que ficou bem legal. Gente, há mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Então, mais uma vez agradeço a professora Marcela. Agora, terminando a filmagem e a transmissão.